a inspiração da vovó, superação que transformou sua vida e iluminou o caminho de outros. Dona Cláudia, aos 75 anos, era a alma vibrante da pequena cidade de Santa Luzia. Sua risada ainda ecoava nas ruas de paralelepípedos, mas desde que Jorge, seu amado marido, partira, tudo parecia cinza. A casa, antes iluminada por sonhos, agora era um repositório de objetos que sussurravam memórias. As paredes estavam repletas de quadros que ele mesmo pintara, repletos de cores vibrantes. Ao olhar para eles, o peito dela apertava como se uma mão invisível a segurasse, lembrando-a da dor da perda. As tardes eram longas e solitárias. Dona Cláudia se sentava na varanda, observando o movimento da cidade, mas a vida ali fora parecia distante. O filho dela, Ricardo, insistia em que ela aceitasse o seu papel de avó tradicional, recaindo com frequência em conversas sobre o que era útil. A arte, para ele, era uma perda de tempo. Mas a verdade é que Dona Cláudia, e foi assim que, em meio às sombras da tristeza, ela encontrou o inesperado, a pintura. No primeiro dia de sua nova jornada, ela se trancou no quartinho de ferramentas transformado em ateliê. As tintas se expandiam e dançavam nos pincéis como se soubessem a dor que precisavam traduzir. As cores foram se misturando e os traços se tornaram a própria linguagem de seus sentimentos. Naquele espaço, a tristeza se transformou em arte vibrante, canteiros de flores em explosões de cor, eclipsando a dor do passado. O encanto da criação a fez esquecer-se da solidão, mesmo que por alguns momentos. Contudo, ao falar sobre sua paixão para Ricardo, ele furou a bolha de entusiasmo dela. "Mãe, você não pode perder tempo com isso. Temos contas a pagar", afirmou com um nó na garganta. Mas, em vez de desistir, Dona Cláudia decidiu que realizaria uma exposição. Era um passo ousado e a ideia reverberou na comunidade. As críticas começaram. Alguns a chamaram de louca, outros disseram que a pintura não era para uma avó. Mas ela não se deixou abalar. A arte era o solo em que suas esperanças podiam brotar. O dia da inauguração se aproximava. Dona Cláudia respirou fundo ao olhar ao redor. A pequena galeria estava decorada com suas obras e cada quadro refletia uma parte de sua alma. As pessoas começaram a entrar e os murmúrios misturavam admiração e surpresa. Foi então que um homem distinto apareceu, um crítico de arte famoso que todos temiam e admiravam. Ele examinou as obras com um olhar profundo, como se procurasse algo além das cores. Enquanto Dona Cláudia tentava conter o nervosismo, algo inesperado aconteceu. O crítico ficou paralisado diante de um quadro em particular, seus olhos brilhando de reconhecimento. O silêncio na sala era palpável e todos olhavam para ele, aguardando a revelação. "Eu conheço esta obra", ele murmurou, quase como se estivesse sonhando. As palavras foram um golpe em Dona Cláudia, conectando passado e presente de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O coração de Ricardo começou a acelerar enquanto escutava o que estava prestes a ser revelado. Ele nunca tinha visto a expressão de sua mãe tão intensa, tão viva. Um segredo estava prestes a vir à tona, um que poderia mudar tudo, a forma como ele via a arte e a vida, e o próprio legado de amor de Dona Cláudia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like pode. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se instalou na galeria era elétrico. As palavras do crítico reverberavam no ar, mas ao invés de descanso, trouxeram tensão. Dona Cláudia prendeu a respiração, seus olhos penetrantes fitando o crítico, aguardando ansiosamente por seus comentários. Mas algo não estava certo. O homem, esfregando a testa delicadamente, parecia estar lutando contra seu próprio passado. Eu conheço esta obra, ele repetiu, sua voz agora quase um sussurro. Ela pertenceu a alguém muito especial para mim. Os murmúrios da multidão aumentaram de volume. O que era reconhecido como um momento de glória estava se transformando em um pesadelo. Ricardo, observando em um canto, sentiu o coração acelerar. Ocultos em suas memórias, havia ecos de uma história não contada. Seu marido, Jorge. Ele era um gênio! O crítico finalmente expôs, fazendo o público estremecer. Eu pensava que tinha perdido todos os seus quadros. Não sabia que havia uma coleção inteira escondida aqui. As palavras oprimiram Dona Cláudia, como se uma tempestade tivesse rompido de repente, arrastando-a para um mar de lembranças e dor. Jorge era irremediavelmente parte dela. Cada tela carregava sua essência. Mas como o crítico o conhecia? O que ele estava escondendo? Apenas seus quilos de desejos não revelados cruzavam sua mente confusa. Jorge, ela murmurou, a voz tremendo. Como você sabe disso? O choque transpareceu em sua feição. O homem não respondeu de imediato, seu olhar perdido e distante, como se estivesse viajando no tempo. Ele era meu mentor e um amigo. Perdemos contato há anos. Não sabia que estava vivendo. Mas esta pintura, apontou para a tela agora manchada de lembranças, é um pedaço de nosso passado. A coletiva da comunidade se tornava um mar de reações. Alguns aplaudiam, outros sussurravam em descrença. O que estava acontecendo? Ricardo sentia a besta da confusão roer sua mente. A história que ele pensava conhecer, a da avó guerreira, agora parecia se fragmentar em 1000 pedaços. E foi neste momento caótico que a reviravolta chocante aconteceu. O crítico, ainda com uma expressão de assombro, começou a chorar. Era um choro silencioso, mas intenso. A verdade é que Jorge e eu éramos mais do que amigos. Nós éramos amantes. O tempo congelou. O eco do segredo ressoou na galeria como um relâmpago num dia ensolarado. Dona Cláudia sentiu um frio na espinha. As memórias de Jorge, que antes a aqueciam, agora a deixavam em pedaços. As cores das suas pinturas pareciam desbotar, como a confiança que começou a escorregar por entre seus dedos. Como ele pôde esconder isso de ela? Meu Deus! Sussurrou uma mulher na plateia. O choque coletivo se manifestou em olhares de compaixão amargas. Tudo os unia, a dor compartilhada pelo tempo perdido e pela verdade escondida. Ricardo, pisando em uma linha tênue entre a raiva e a compreensão, tornou a olhar para sua mãe. A imagem dela, tão forte e independente, agora estava desmoronando diante dele. O que significava essa nova verdade? Como ela alterava tudo o que conhecia? Enquanto o crítico se aproximava de Dona Cláudia, sua expressão era uma mescla de amor e culpa. Eu nunca quis que isso fosse revelado assim, mas precisamos falar. A obra que você criou merecia ser contada, mas há um segredo mais profundo que você deve conhecer sobre Jorge.
estatísticas que foram levadas ao túmulo com ele. Dona Cláudia mal conseguia respirar. As palavras pareciam estar paradas, como se um novo mistério estivesse prestes a se destrinchar. O que mais estava escondido? E mais importante, o que isso significava para a vida dela e para a relação frágil que ainda tinha com seu filho? Mais perguntas do que respostas estavam no ar. E enquanto as primeiras lágrimas de Dona Cláudia escorriam por seu rosto carcomido pelo tempo, uma nova dimensão de dor estava prestes a emergir. Que segredos mais aguardavam por serem revelados? O silêncio ainda pairava na galeria, um manto pesado que sufocava os ânimos. Dona Cláudia mal podia suportar as revelações que a flutuavam como espinhos. O crítico ainda observava sua pintura, perdido entre lágrimas e memórias. O tempo parecia ter parado, mas algo estava prestes a romper essa imobilidade. De repente, um grito ressoou no fundo da galeria. É tudo mentira! A voz era estrondosa, cortando o ar como um facão. Todos se viraram, assustados, para um jovem que mal era conhecido. Era Lucas, o neto mais velho de Dona Cláudia, que sempre havia se mantido à sombra da família, mas naquele momento estava arrebatado por uma emoção incontrolável. Lucas! Dona Cláudia chamou, a voz trêmula, mas despertando um frio na barriga. Ele se aproximou, os olhos cheios de uma fúria intensa. Você não sabe do que está falando! Ricardo gritou, mas o rapaz já estava a meio caminho de um tumulto maior. Não me diga o que eu sei ou não sei. Ele me escondeu de todos. Lucas apontou para o crítico, agora visivelmente perplexo. Do que você está falando? A voz de Dona Cláudia tremia entre o medo e a confusão. Jorge me traiu antes de morrer. Ele era meu pai. As palavras saíram como um tiro no escuro, disparadas com uma força que derrubou todo o ar da sala. O eco do impacto foi sentido na pele de cada um presente, como se as paredes da galeria também estivessem ouvindo. O mundo de Dona Cláudia desmoronou. O primeiro pensamento que lhe veio foi de negação. Isso não pode ser verdade, Lucas. Como você pode? Mas ela viu a fúria em seus olhos, a dor cravada em seu peito. O crítico agora estava tão chocado que mal conseguia manter o olhar em Dona Cláudia. Ele me deixou em orfanato. Sempre soube que era diferente. Eu me perguntei por que ele nunca me procurou. Lucas continuou, a voz tremendo de raiva e dor. Mas eu sei que sou seu filho, e vocês nunca me reconheceram. Dona Cláudia sentiu um misto de emoções. A indignação queimava em seu peito, mas ao mesmo tempo, a realidade lhe girava a cabeça. As memórias se agitaram. Os segredos que pesavam em cada canto da casa não eram apenas os dela, mas também de Jorge. Como você pode afirmar isso? Por que agora? Ricardo, enquanto tentava processar a confusão, encontrou-se no meio de um pesadelo familiar. O olhar de Lucas se virou para ele com uma confiança perturbadora. Porque eu tenho documentos, provas que Jorge nunca quis que vocês vissem. O silêncio se arrastou novamente, mas agora era diferente. As pessoas começavam a murmurar, a raiva e a compaixão misturando-se nos comentários sussurrados. Dona Cláudia, agora com a respiração entrecortada, perguntou: "O que mais você sabe, meu filho?" A necessidade de clareza a consumia, mas a resposta parecia distante. Oh, eu sei muito mais. Ele teve outra vida e outros filhos. Você não é a única. Os olhos de Lucas estavam desmedidos, implacáveis. Agora, todos estavam hipnotizados,
colados à revelação, como se um filme estivesse sendo exibido diante deles. Uma trama que ninguém esperava. A fúria e a confusão inundaram a galeria, e uma nuvem de raiva coletiva começou a se formar no ar. Ricardo virou-se para sua mãe, seu mundo despedaçado em 1000 pedaços. Como você não nos contou? Dona Cláudia não tinha palavras. A dor a sufocava, enquanto lembranças de Jorge a envolviam. Um eco de amor transformado em um escândalo. Mas, no fundo, uma pergunta a torturava. Quantos mais segredos estarão escondidos sob a superfície da sua vida? E enquanto todos processavam a reviravolta chocante, algo ainda mais perturbador pairava no ar. As certezas que Dona Cláudia tinha sobre Jorge, sobre os sonhos e as memórias, agora estavam inegavelmente em xeque. E o que seria a vida na pequena cidade de Santa Luzia sem as verdades que tinham sustentado seus pilares até aquele momento? Neste mar de agonia, uma nova e assustadora questão emergia. Quem realmente ela conhecia? O silêncio ainda pairava na galeria. Um manto pesado que sufocava os ânimos. Dona Cláudia mal podia suportar as revelações que a flutuavam como espinhos. O crítico ainda observava sua pintura, perdido entre lágrimas e memórias. O tempo parecia ter parado, mas algo estava prestes a romper essa imobilidade. O que você tem a dizer, meu amor? Uma mulher irrompeu pelo lado direito, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Era Ana, uma amiga de longa data. Alguém que sempre teve um carinho especial por Jorge. Dona Cláudia virou a cabeça, confusa, mas... Anne, você não sabe o quanto ele te manipulado. Ana prosseguiu, avançando. A multidão hesitou, sussurrando. Ele escondeu segredos de você, segredos que não lhe pertenciam. Povoados inteiros, vidas inteiras que ele deixou para trás. Dona Cláudia sentiu seu coração acelerar como um tambor ensurdecedor. Que segredos? O que você quer dizer? Sua voz tremia, mas a urgência em saber era mais forte que o medo. Ele não era só Jorge. Ana desenrolou a verdade como um novelo emaranhado. Ele usou outros nomes e teve um filho com outra mulher. Um filho que ele nunca assumiu. A revelação caiu como uma bomba. O rosto de Dona Cláudia ficou pálido e a sala se encheu de murmúrios. O que mais poderia ser verdade? Desde sua morte, quem era realmente Jorge? Então, Lucas, você não é o único. Tem mais? O sussurro de Dona Cláudia a fez tremer. O público passava de compaixão a confusão. E até mesmo os críticos estavam se perguntando o que vinha em seguida. Ricardo, estupefato, puxou a mãe para mais perto. Como você não falou disso, mãe? O que mais você esconde? A pressão nas palavras dele aumentava como um peso imenso em cima dela. Ana se aproximou ainda mais, agora sem hesitação. Jorge fazia tudo isso para proteger você e a sua relação. Mas aposto que ele nunca imaginou que isso viria à tona. A verdade é que você não é a única a sofrer, Dona Cláudia. Jorge fez questão de se despedir de uma vida cheia de responsabilidade. Um outro legado, um outro amor. A raiva e a mágoa na voz de Ana eram palpáveis. Dona Cláudia finalmente viu uma lágrima escorregar pelo rosto de sua amiga. Isso quebrava a barreira que ela construíra durante anos. Não
posso acreditar! Ela piscou os olhos, tentando absorver o que estava sendo desnudado. Ele mentiu para mim? Ele mentiu sobre tudo? Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma estrondosa explosão ressoou do lado de fora da galeria. O vidro estilhaçou e o caos se instalou como um furacão. As pessoas gritaram e todos se lançaram ao chão. Dona Cláudia virou-se, o rosto pálido. O que estava acontecendo? Ninguém sabia. O pânico tomou conta da galeria. O crítico, agora em estado de choque, respirava pesadamente. É isso que eles fazem! Ana gritou, tentando se manter firme. Querem silenciar a verdade. Vocês precisam sair daqui. Lucas ficou paralisado e o olhar aflito de Ricardo trocou com o de sua mãe. Teresa e Ana tentaram manter a calma, mas os gritos fora da galeria cresciam. O que é isso? O que está acontecendo? Ele estava completamente confuso, de uma revelação para um evento pós-apocalíptico. Dona Cláudia, agora com o coração na boca, pensou num misto de terror e confusão. O que mais ela ainda descobriria depois daquela noite? O que mais ela não sabia sobre Jorge, sobre o seu passado, sobre a sua vida? E a partir de agora, qual seria o caminho que escolheria trilhar? A verdade estava mais perto do que imaginava, mas a explosão do mundo asfixiava todos os sonhos que um dia cultivou. O som dos gritos tornou-se ensurdecedor, e enquanto a galeria era convertida em um campo de batalha, uma única pergunta ecoava na mente de Dona Cláudia, se repetindo como um mantra: quem realmente era Jorge? O silêncio ainda pairava na galeria, um manto pesado que sufocava os ânimos. Dona Cláudia mal podia suportar as revelações que a flutuavam como espinhos. O crítico ainda observava sua pintura, perdido entre lágrimas e memórias. O tempo parecia ter parado, mas algo estava prestes a romper essa imobilidade. De repente, um estrondo abalou a galeria. As portas se abriram com força e a luz do dia invadiu o ambiente. Foi um momento caótico. Uma figura alta, envolta em um casaco escuro, adentrou e olhou de forma intensa para Dona Cláudia. O olhar pairou e uma onda de reconhecimento percorreu a sala. Era Marco, o irmão mais velho de Jorge, aquele de quem todos acreditavam que tinha desaparecido há anos. Está vivo! A voz de Dona Cláudia escapuliu como um sussurro incrédulo. O burburinho na galeria aumentou, todos tentando entender quem era aquele homem abruptamente reaparecendo no centro da tempestade emocional. Marco parecia desgastado, os olhos fundos e cheios de segredos. Eu vim por um motivo, ele declarou com uma firmeza surpreendente. O olhar de todos se fixou nele, prontos para absorver cada palavra. Não podemos deixar que a verdade morra com Jorge. Há muito mais a ser revelado. Você não faz ideia do que ele escondeu. O ambiente ficou tenso. Dona Cláudia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você sabe, Marco? Sua voz era quase um sussurro. O coração pulsava ferozmente como se quisesse escapar. Ricardo estava ao seu lado, paralisado, mal conseguindo processar os eventos recentes. Lucas, também confuso, olhou para o tio como se visse um fantasma. Ele não era apenas artista. Marco olhou para a multidão, buscando alguma identificação.
A vida de Jorge não começou aqui. Ele deixou um passado que não conhecemos. Entre segredos e amores, há um filho que ninguém sabe. Um filho que foi levado longe demais. A sala ficou em silêncio novamente. As palavras de Marco aterraram como uma bomba. Não, isso não pode ser verdade, balbuciou Dona Cláudia, os pés tremendo sob a força da revelação. Você está mentindo! Lucas, que imediatamente tinha se posto em defesa da verdade, agora hesitou. Outros filhos? Onde? A indignação se misturava com a dor no seu rosto. Marco, visivelmente emocionado, continuou. Eu votei para proteger você e Jorge. Sabia que ele não conseguiria lidar com o passado? Mas agora que estou aqui, preciso que todos saibam. Jorge teve uma relação com uma mulher que o deixou palpitante. E daquele amor nasceu outro menino. Ele tem apenas 10 anos agora. Dona Cláudia sentiu o mundo girar à sua volta. O que mais havia por trás da fachada do homem que amava? A multidão começaram a murmurar. As expressões que antes eram de compaixão tornaram-se de desconfiança. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? Quem é essa criança? Perguntou Ricardo, assumindo um tom autoritário. Janela em manchas de luz entre as cortinas se tornaram um reflexo do estado da galeria. Confuso, tumultuado, em constante escolha entre amor e incredulidade. Os documentos que Lucas mencionou, eles são apenas a ponta do iceberg, Marco disse, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Às vezes, segredos podem os proteger, mas outro filho? Precisamos encontrá-lo. Jorge pode ter partido, mas a história dele não acabou. E o que você quer que a gente faça? A voz de Dona Cláudia tremia. O simples ato de respirar se tornava difícil. O que mais não sabemos? Só então, Marcos sorriu de forma melancólica. Você terá que decidir. Esta galeria, essa noite, tudo isso é mais do que uma exposição de arte. É uma exposição de verdades. Vocês estão preparados para enfrentar o que poderá vir a seguir? Há mais! E pode sequer ser sobre Jorge, mas sobre todos nós. As palavras dele pairaram no ar, tão pesadas que cada um na sala podia sentir suas consequências. Em um único momento, a trama familiar se desfez, deixando espaço para nova dor e novas perguntas. O que mais estava escondido nessa história? Quem realmente eram deles, na verdade? E mais importante, o que fariam agora que a jornada apenas começava? O silêncio ainda pairava na galeria, um manto pesado que sufocava os ânimos. Dona Cláudia mal podia suportar as revelações que a flutuavam como espinhos. O crítico ainda observava sua pintura, perdido entre lágrimas e memórias. O tempo parecia ter parado, mas algo estava prestes a romper essa imobilidade. Vocês precisam agir agora, Marco disse, a urgência no tom, fazendo todos se aproximarem. Jorge não foi apenas um artista. Ele viveu uma vida de mentiras. Sua declaração pairava no ar, eletrificando o ambiente. Enquanto as palavras de Marco reverberavam, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As portas de vidro da galeria estouraram e uma figura encapuzada irrompeu, deslizando veloz pelo espaço. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. Saia!
Marco gritou, mas já era tarde. A figura se dirigiu diretamente a Dona Cláudia, olhos ardendo como se a estivesse procurando. Um ímpeto de desespero tomou conta dos presentes. O crítico retrocedeu, as mãos levantadas em um gesto de proteção. Mas a figura apenas apontou para Dona Cláudia. Você é a chave. A voz era grave, carregada de emoção. Um reconhecimento mortífero invadiu a sala. Dona Cláudia ficou paralisada, com os olhos arregalados, tentando processar a cena. O que ela significava para aquela pessoa? Quem é você? Ela perguntou, tentando soar firme. Mas a vulnerabilidade escorria de cada palavra. O intruso deu um passo à frente. O capuz caiu, revelando um rosto que ela não via há anos. Sou eu, Laura, disse a mulher, agora exposta sob as luzes da galeria. A multidão respirou coletivamente, a incredulidade pintada na expressão de todos. Laura era uma parte do passado de Jorge que Dona Cláudia pensou ter deixado para trás. Uma ex-amante, uma sombra sob a qual ela havia vivido todos esses anos. Como você ousa aparecer aqui? Dona Cláudia sentiu seu coração acelerar. A raiva misturada com uma onda de confusão. Jorge não está mais entre nós. Sim, e eu sei disso. Laura respondeu, sua voz tremendo. Mas eu também sei que Jorge escondeu muito mais do que você imagina. Há coisas que você deve saber sobre ele e sobre nós. A tensão na sala era palpável. Nós? Ricardo perguntou, mas mal conseguia articular a pergunta. As perguntas em seus olhos estavam prestes a serem respondidas, mas Dona Cláudia se sentiu desmoronar. O que mais ele havia escondido? Ele teve um filho meu, Laura exclamou, a verdade caindo sobre a galeria como um peso insuportável. E ele está em perigo. As reações do público foram uma mistura de choque e incredulidade. Uns sussurraram, outros se agitaram. Como? Como isso pode ser verdade? Dona Cláudia estava atordoada. A sala começou a parecer pequena demais para tanta revelação. Eu não sabia até pouco tempo, mas Jorge nunca quis que você soubesse. Ele estava fugindo, Claudinha. Fugia de um passado que o atormentava. Laura continuou, a urgência em seu tom fazendo Dona Cláudia querer acreditar, mas a dor era intensa demais. Ricardo, sentindo que seu mundo tinha sido virado de ponta cabeça, gritou. Isso não pode ser real! Nós merecemos saber a verdade! Ele nunca planejou isso, e eu também não. O menino, ele precisa de você para ficar seguro. Laura implorou, o desespero evidente em sua voz. O passado dele não morreu. Ele o seguiu como uma sombra. Nesse instante, um investigador adentrou pela porta da galeria, segurando um documento. A tensão se intensificou ainda mais. Estamos procurando por um menino em perigo, como uma flor que precisa de luz, ele declarou, olhando atentamente para Dona Cláudia. O coração dela parou. Vocês estão falando do filho de Jorge? A incredulidade açoitava seu ser, enquanto a dor da traição e a urgência para proteger o que realmente amava se chocavam. Onde ele está? Precisamos de sua ajuda para encontrá-lo. O investigador disse, ressaltando que talvez a única saída pudesse estar dentro dela. O olhar de Laura foi um pedido silencioso. Poderia Dona Cláudia se permitir mais uma reviravolta? O peso do legado e as mentiras que não paravam de crescer ameaçavam desabar sobre ela. Com o olhar fixo em Laura, o fio do destino se tornava claro. Onde está este menino?
As palavras escaparam de seus lábios, mas já estavam imersas em um mar de incertezas. A única certeza que ela tinha era que a verdade agora precisava vir à tona, não importava o custo. E enquanto a sala se enchia de murmúrios alarmados, algo dentro dela acendeu uma chama. A necessidade de proteger sua família. A pergunta que ressoava era a mais assustadora de todas. O que isso significava para ela? Para Ricardo? Para Lucas? O que mais esse passado escondido revelaria? O silêncio ainda pairava na galeria. Um manto pesado que sufocava os ânimos. Dona Cláudia mal podia suportar as revelações que a flutuavam como espinhos. O crítico ainda observava sua pintura, perdido entre lágrimas e memórias. O tempo parecia ter parado, mas algo estava prestes a romper essa imobilidade. Você precisa agir agora, Marco disse, a urgência no tom fazendo todos se aproximarem. Jorge não foi apenas um artista. Ele viveu uma vida cheia de mentiras. Sua declaração pairava no ar, eletrificando o ambiente. Enquanto as palavras de Marco reverberavam, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As portas de vidro da galeria estouraram e uma figura encapuzada irrompeu, deslizando veloz pelo espaço. Gritos ecoaram, pessoas se jogaram ao chão, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. Saia! Marco gritou, mas era tarde demais. A figura se dirigiu diretamente a Dona Cláudia, olhos ardendo intensidade. Ela ficou paralisada. Você é a chave. A voz era grave. E a tensão na sala subiu como uma onda. O reconhecimento parecia passear entre os rostos brancos. Quem é você? Dona Cláudia perguntou. Tentava soar firme, mas a vulnerabilidade escorria de cada palavra. A figura, com movimento ágil, puxou o capuz para trás. A multidão respirou coletivamente. E Dona Cláudia se sentiu girar o mundo ao seu redor. Era Sofia, a irmã desaparecida de Jorge. Sofia! A voz dela estava embargada, como se uma tempestade não tivesse acabado de passar. Como você está aqui? Eu vim por um motivo. Foram as palavras dela, firmes, mas com um tremor. Eu tenho algo a dizer, algo que Jorge me pediu para proteger. O murmúrio da multidão ficou mais intenso. Você está aqui para nos contar mais mentiras? Gritou Ricardo, a raiva ferindo o ar mais do que o vidro quebrado. O que mais pode estar escondido? Ouça! Sofia pediu, seu olhar fixo em Dona Cláudia. Eu teve um amigo. Não era só um amigo. E esse amigo tem algo que pode mudar tudo. Dona Cláudia ficou em choque. O que mais havia? A dor começou a ressoar dentro dela, como batidas de um tambor distante. O crítico se aproximou, curioso, enquanto os convidados se espremiam. Qual é o segredo? Que amigo? A tensão aumentava e o medo crescia nos olhos de todos. Mas Sofia parecia hesitar, como se estivesse quebrando um pacto de silêncio. Eu sinto, mas ele deixou isso para você, ela respondeu, puxando o envelope de dentro da jaqueta. A sala inteira prendeu a respiração. Ele disse que quando a verdade emergisse, você saberia o que fazer. Dona Cláudia estendeu a mão, mãos tremendo, e tomou o envelope. Sua respiração ficou errática, o coração a martelar. O que está escrito aqui? Ela murmurou, os olhos brilhando de confusão. Uma carta de amor e uma confissão. Jorge nunca me disse que era pai. Ele estava fugindo.
E o menino, ele pode ser um herdeiro de um que não conhecemos, Sofia disse, a voz trêmula. Mas você precisa saber que o namorado dele não é só um amigo. É um rival. E ele também quer essa verdade guardada a 7 chaves. Rival? Ricardo resmungou, sem conseguir ver mais além da angústia. E se ele tentar fazer algo? Isso não é o que importa agora. O importante é que Jorge vivia com medo de ser revelado. O que ele fez para se proteger? O que mais está escondido? Perguntou Marco, seu olhar penetrante fixado em Cláudia, mas sem respostas. Eu preciso de respostas! Dona Cláudia finalmente gritou, a voz ecoando mais forte do que o silêncio anterior. Ela rasgou o envelope com dedos moles e leu as palavras. Seu corpo tremeu com cada linha que passava. Era uma declaração da vida de Jorge, cheia de segredos. Mas, ao mesmo tempo, o que essas palavras poderiam desencadear? Seria um novo começo ou o fim de tudo? Mas, assim que ela terminou de ler, a luz começou a piscar. As pessoas na galeria olharam em volta, confusas. E então, de repente, a energia caiu. A galeria virou um mar de trevas. Gritos começaram a ressoar, enquanto sombras se moviam pelas paredes. "Cuidado!" Marco gritou, tentando abrir caminho. Mas o pânico tomou conta. A explosão de luz se fez ouvir do lado de fora e um novo som irrompeu. A sirene de uma ambulância se aproximava. Segundos antes de tudo escurecer completamente, Dona Cláudia olhou para o envelope em suas mãos e para o olhar de Sofia, agora perdido em meio à confusão. O que havia na carta poderia mudar toda a narrativa, desmantelar laços, revelar quem realmente era Jorge e, acima de tudo, qual seria o impacto disso sobre todos ali presentes. E no crepúsculo da galeria, um único pensamento marcou sua mente. Quem realmente era Jorge e como o legado dele afetaria a vida deles todos. O silêncio na galeria era sufocante e Dona Cláudia sentia o peso das revelações caindo sobre seus ombros. A energia elétrica no ar parecia convergir em torno dela, enquanto as luzes tremulavam e a multidão a observava, ansiosa por respostas. Quem realmente era Jorge? Pensou, sem saber que a resposta estava prestes a se revelar. Ela olhou para o envelope em suas mãos. Por favor, Claudinha, você precisa ler. A verdade precisa ser revelada. Antes que pudesse abrir a carta, uma explosão ressoou do lado de fora, seguida de gritos e tumulto. As luzes da galeria fliqueraram e então se apagaram completamente, mergulhando todos em escuridão total. Diante do pânico coletivo, Dona Cláudia só conseguiu ouvir as vozes aflitas da multidão. "Todo mundo, fiquem calmos!" gritou Ricardo, tentando manter a ordem. Mas sua voz se perdia entre o medo crescente. O eco da sirene da ambulância ainda soava ao fundo, um lembrete da urgência. A escuridão durou apenas alguns momentos, mas para Dona Cláudia era como uma eternidade. Seus pensamentos giravam. O que está acontecendo? O que mais Jorge escondeu? Então uma luz fraca se acendeu, revelando manifestações de pânico. E foi então que tudo mudou. Uma figura alta, encapuzada, irrompeu pela porta, erguendo uma arma. O ar parou e Dona Cláudia sentiu um frio na espinha. "Para trás!"
gritou a figura, e a sala inteira ficou congelada em um momento de terror absoluto. Quem é você? Marco, ainda atordoado, deu um passo para frente, mas a figura apontou a arma em sua direção. Ninguém se mexe! A voz era rouca e carregada de emoção. Dona Cláudia sentiu seu coração afundar. A adrenalina disparou. A necessidade de proteger sua família superando todo o restante. Não machuquem ninguém, gritou, mas suas palavras se perderam no eco do caos. A figura estava determinada e a tensão era palpável. Então, antes que alguém pudesse reagir, a figura retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era Jorge. Mas não o Jorge que todos conheciam. Havia uma cicatriz profunda atravessando seu rosto. Seus olhos estavam cansados e cheios de dor. Eu voltei e precisamos falar sobre o que está acontecendo aqui. Um silêncio atordoado caiu sobre a galeria. Dona Cláudia mal conseguia acreditar no que via. Jorge! Ela quase não pôde articular as palavras, as emoções se misturando em sua mente. Mas você está... Pi! Eu sei que parece impossível. Eu fugi, Claudinha. Fui forçado a deixar tudo para trás. Ele continuou, os olhos se movendo pela multidão, como se procurasse por um apoio que não existia mais. Serve para proteger vocês. Minha vida tem mais sombras do que você pode imaginar. Por que você não me disse? A voz de Dona Cláudia estava agora tingida de raiva e confusão. Por que você escondeu isso? Seu filho, nosso filho, tudo isso pela mentira. Sim, o menino. Não era para você ficar sabendo. Eles vêm atrás de mim. Jorge gritou, sua voz ecoando em desespero. Ninguém pode saber que ele existe. Ricardo, seus olhos se arregalando em incredulidade, interveio. Ele é seu pai? E a sala virou campo de batalha. Todos os olhares fixos em Jorge. Por que tudo isso? O que mais você escondeu? Nesse momento, um som estrondoso veio do lado de fora. Havia um sinal de sirene mais próximo e a tensão aumentou como um vulcão prestes a entrar em erupção. A figura encapuzada de Jorge estava prestes a se tornar a maior reviravolta da vida de Dona Cláudia. Mas a verdade que ele carregava poderia ser ainda mais pesada. E agora, enquanto o passado e o presente colidiam, um único pensamento ecoava na mente de todos. Quem estava realmente em perigo? Toda a verdade sobre Jorge, sobre os filhos e sobre o futuro de todos ali poderia ser a resposta que ninguém estava preparado para ouvir. O silêncio na galeria era sufocante e Dona Cláudia sentia o peso das revelações caindo sobre seus ombros. A energia elétrica no ar parecia convergir em torno dela, enquanto as luzes tremulavam e a multidão a observava, ansiosa por respostas. Quem realmente era Jorge? Pensou, sem saber que a resposta estava prestes a se revelar. Ela olhou para o envelope em suas mãos. A carta de Jorge pulsando com segredos. O coração batia forte, a respiração curta. Sofia, a irmã tirada do passado, a encarava com olhos implorantes. Por favor, Claudinha, você precisa ler. A verdade precisa ser revelada. Antes que pudesse abrir a carta, a figura encapuzada de Jorge irrompeu pela porta, revelando o homem que todos acreditavam estar morto. O choque tomou conta do ambiente e cada um na sala pareceu congelar por um breve momento. Jorge, no entanto, não estava ali apenas para se apresentar.
Uma urgência no olhar dele fazia com que todos se aproximassem, prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não estou aqui apenas para um reencontro, Jorge começou, a voz tremendo. Estou aqui porque há pessoas que tentam me silenciar. E vocês também estão em perigo. O que havia começado como uma esperada revelação de segredos, rapidamente se tornou um cenário de tensão. Um murmúrio percorreu o público. Laura, a ex-amante de Jorge, sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia esconder o medo na voz. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da galeria. O som de um motor acelerando, seguido de gritos. Todos se viraram em direção à entrada, os olhos arregalados. E então, com um impacto ensurdecedor, a porta se abriu com violência. Uma figura de uniforme entrou apressadamente, olhar determinado. A polícia está aqui! É um cerco! Todos ao chão! Gritou um dos oficiais. Os gritos e o tumulto aumentaram. O crítico de arte, que até então permanecia imóvel, correu para um canto, enquanto Ricardo protegia Dona Cláudia com seu corpo. Lucas, em estado de choque, estava completamente paralisado. Eles vieram por mim! Jorge atirou a frase no ar. Como uma flecha! A revelação se despedaçou entre as pessoas, uma nuvem negra se formando ao redor. Dona Cláudia, entre medos e confusões, sentiu a necessidade de saber a verdade. Jorge, o que você fez? Por que a polícia está atrás de você? Sua voz tremeu, a realidade se tornando opressiva. Eu descobri algo que ninguém deveria saber. Jorge tinha uma vida dupla. Mas não era só isso. Ele estava envolvido em uma rede de crimes e eles descobriram que ia desmascará-los. E eu ajudava ele. A confissão de Laura soou alarmante, enquanto o clima fugia do controle. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando se afastar do centro do tumulto. Foi então que uma das paredes da galeria foi arrombada, fazendo vidros estilhaçarem. No meio da confusão, um homem desconhecido entrou, segurando uma arma e apontando direto para Jorge. Você não pode escapar, Jorge. O passado vem atrás de você e nós não vamos te deixar sair vivo. A voz era fria, repleta de desprezo. Dona Cláudia sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? Ela havia perdido o controle de tudo. O que isso significava para a vida que pensara ter construído? Jorge, que uma vez foi seu amor, agora era um homem cercado por verdades sombrias. Cláudia, não! Jorge gritou, tentando se proteger, mas a situação era caótica. A multidão se aglomerava, gritando, desesperada para escapar. O oficial, visualizando a cena, gritou para os outros policiais que tinham chegado: "Controlem a situação!" E em meio ao caos, enquanto os tiros ecoavam e a fumaça começava a se espalhar, uma nova verdade se desenrolou. Jorge não era quem todos imaginaram. Ele carregava segredos que iam muito além das sombras da sua vida. Felizes em querer saber quem sou eu? Olha como tudo desmorona! Jorge berrou e o desespero tomou conta de cada um na galeria. A única certeza que todos tinham agora era de que nada nunca mais poderia ser como antes. Enquanto todos se perguntavam que outros segredos viriam à tona, a cena que se desenrolava prometia uma tempestade que ninguém estava pronto para enfrentar. O caos na galeria tomou proporções inimagináveis. Os gritos aumentavam e a figura encapuzada, que outrora sobrecarregava a sala com a presença aguerrida de Jorge, agora era tudo que a multidão precisava para explodir em alerta.
Dona Cláudia olhou ao redor e viu desespero nos olhos de sua família, na expressão atônita de Ricardo e na confusão de Lucas. Mas, acima de tudo, seu olhar se fixou em Jorge, que aquilo tudo estava desmoronando com ele. Tenham calma, eu estou aqui! Jorge gritou, mas sua voz se misturou à cacofonia. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Pode parar, Jorge! A gente precisa de respostas! Ricardo disse, segurando a mão de Dona Cláudia em busca de segurança. O medo, o choque, tudo se acumulava, um turbilhão de emoções. Jorge respirou fundo, os olhos buscando compreensão. Eu sei que cometi erros. Eu fugi para te proteger, Cláudia. A verdade sobre mim, sobre nós, era mais perigosa do que vocês imaginam. Um estampido e mais um grito. A situação estava prestes a explodir. As luzes piscavam. E a adrenalina na sala criava uma atmosfera de uma tempestade prestes a se desfazer em água. Jorge, o que você sabe que pode nos proteger agora? Dona Cláudia perguntou, a voz carregada de determinação misturada à dor. O que mais você escondeu? Eu tinha um plano. Precisava resolver isso antes que chegassem até mim. O menino, nosso filho, ele precisa de você, do seu amor, e também precisa da sua força. O apelo nos olhos de Jorge quebrava qualquer barreira. A multidão estava agitada, murmurando, trocando olhares de dúvida e medo. A polícia gritava instruções fora, enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais perto. O tempo estava se esgotando. Dona Cláudia deixou a carta escorregar de suas mãos e, num impulso, se dirigiu à balança entre amor e traição. Não! Você não vai me contar que isso é tudo culpa sua! Eu tenho que proteger nossa família! As lágrimas começavam a escorregar, misturando-se com a raiva contida por anos de mentiras. Nesse momento, um tiro ecoou. A sala congelou. A visão de um corpo no chão fez o mundo dela desmoronar. Jorge caiu de joelhos, os olhos fixos em Dona Cláudia. Claudinha, não! E uma onda de dor atingiu o estômago dela. Não, Jorge! Por favor! Ela se lançou em direção ao homem que sempre amou, tentando se lembrar do amor que existia entre eles. As vozes ao redor gritavam, mas ela estava surda. Você não pode me deixar assim! Não pode! As lágrimas escorriam como uma cachoeira furiosa, um contorcer de emoções, empatia, ódio, medo. A história que construíram desmoronava em segundos. Enquanto a multidão chorava e gritava, uma nova luz surgiu. A expressão de Lucas foi breve, mas significativa. Ele se aproximou, a determinação preenchendo seu olhar. Vamos encontrar nosso irmão, mãe. Nós vamos proteger a nossa família. Ele entregou um novo propósito, um novo alvo. Com Jorge caindo, as cartas de amor reveladas não eram suficientes. Mas a esperança e a determinação estavam brotando. Isso não termina aqui. Dona Cláudia declarou, enxugando as lágrimas, o olhar firme que buscava um futuro além da dor. As sirenes da polícia ainda ecoavam, mas a coragem estava suplicando por ação. Enquanto tudo ao redor mudava, ela soube, os segredos que deveriam ser guardados agora eram armas, e a verdade enfrentada seria a única maneira de seguir em frente. E assim, numa galeria marcada pelo caos e por verdades ocultas, uma nova jornada estava apenas começando. Agora, com a necessidade de apoio mais do que nunca, Dona Cláudia decidiu que poderia nunca mais ficar parada. A vida exigia luta e ela não estava disposta a deixar seu legado se apagar. E você, que acompanhou
toda essa história intensa, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o seu momento de fazer parte disso. Esmague o botão de like agora! Esse apoio é obrigatório para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? O que vem a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.